Olá, irmãs, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E eu vou deixar uma mensagem com vocês. Essa mensagem é da conferência recente agora. E a mensagem Unidos a Realizar a Obra de Deus é da presidente geral da Cidade de Socorro, a Jimby Bing. Não sei se eu falei certo o nome, mas ela começa falando sobre Adão e Eva, quando eles viviam no Jardim do Éden, né? Que eles viviam bem, que eles viviam num paraíso, né? Que lá as frutas eram maravilhosas, as verduras também, que não era quente nem frio, enfim, que era tudo perfeito, né? E aí ela fala aqui, fico imaginando que o clima estava sempre perfeito, né? Uma vez que esse era um novo mundo para eles, havia muito a ser descoberto, né? À medida que eles interagiam com a vida animal e exploravam as belas paisagens, eles também receberam mandamentos, né? Para obedecer e tinha maneiras diferentes de lidar com os tais instruções, onde ocasionou uma certa ansiedade e uma certa confusão, né? Porém, ao tomarem certas decisões que mudaram sua vida para sempre, eles aprenderam a trabalhar juntos e a se tornarem unidos e a realizar os propósitos de Deus, né, que tinham para eles. Agora, imagine esse mesmo casal na mortalidade. Eles tiveram que trabalhar por seu sustento, certos animais o enxergavam como alimento e havia desafios complicados que só podiam ser vencidos se eles se aconselhavam e oravam juntos, né? Imagino que tiveram pelo menos algumas vezes opiniões diferentes sobre como lidar com esses desafios. No entanto, por meio da queda, tinham aprendido que era fundamental agir com união e amor, né? Com as orientações receberam de fontes divinas, eles aprenderam o plano da salvação e os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que se tornavam um plano possível, né? Por isso, entenderam que seu propósito terreno e seu objetivo eterno eram idênticos, e eles encontraram a alegria e o sucesso ao trabalharem juntos, com amor e retidão. Então, quando eles tiveram os filhos, né, Adão e Eva ensinaram a família o que tinham aprendido com os mensageiros celestiais e eles se concentravam em ajudar os seus filhos também a entender e aceitar os princípios que trariam felicidade para eles, né? Então, depois de terem desenvolvido suas habilidades e ter provado de sua obediência a Deus. Nesse processo, Adão e Eva aprenderam a valorizar seus diferentes pontos fortes e apoiaram um ao outro no trabalho, né? Então, à medida que os séculos e os milênios se passaram, as nítidas contribuições interdependentes inspiradas de homens e mulheres se tornaram obscuras, devido a informações erradas e mal entendidos. No período entre aquele maravilhoso jardim do Éden e agora, o adversário teria tido muito sucesso em seu objetivo de separar os homens das mulheres, com a tentativa de conquistar nossa alma, né? Lúcifer sabia que se conseguir prejudicar a união do homem e a mulher, ele iria confundir a respeito do valor divino, né? E de nossas responsabilidades assumidas por um convênio. Ele terá sucesso em destruir famílias que são as unidades fundamentais para a eternidade, né? Então, Satanás instiga a comparação como uma ferramenta para criar sentimentos de superioridade ou inferioridade. Satanás
quer que o homem e mulher eles criem aquela ele cria aquela diferença entre o homem e a mulher, que o homem pode mais, que a mulher não pode, ou que seja a mulher pode mais e o homem não pode, e assim poder separar os casais, para ele poder sair vitorioso, né? E aqui seu objetivo tem sido o de promover a luta pelo poder em vez de comemorações das contribuições singulares de homens e mulheres que se complementam e contribuem para a união. Então, com o passar dos anos e pelo mundo inteiro, o amplo entendimento da divina, ainda que diferentes contribuições e responsabilidades de homens e das mulheres, desapareceu extensivamente. Em muitas sociedades, as mulheres se tornaram subordinadas aos homens, em vez de serem parceiras a seu lado, tendo suas atividades reduzidas a um propósito restrito. Isso era assim antigamente. O progresso espiritual foi reduzido a quase nada durante essa época sombria. Na realidade, pouca luz espiritual conseguia entrar na mente e no coração saturados de tradições de domínio, que naquela época eles não tinha luz, né? Porque tinha, igual ele fala aqui, igual ela fala aqui, cita aqui, que era muito sombrio, né? Era o jeito que Satanás queria. Então, a luz do Evangelho restaurado resplandeceu mais brilhante que o sol, quando Deus, o Pai, o seu Filho Jesus Cristo, apareceram a Joseph em 1820, né? No bosque. Então, aquele evento deu início a um derramamento moderno de revelações dos céus. Aí já tudo começou já a ficar mais claro, né? Um dos primeiros elementos da igreja original de Cristo a ser restaurado foi a autoridade do sacerdócio de Deus. À medida que a restauração continuava a progredir, homens e mulheres começaram a perceber novamente a importância do potencial de trabalhar junto, de trabalhar em equipe, né? Em 1842, com a igreja ainda em desenvolvimento, quando as mulheres da igreja quiseram formar um grupo oficial para ajudar na obra, o presidente Joseph Smith se sentiu inspirado a organizá-las sob o sacerdote, segundo o padrão do sacerdócio. Ele disse: agora passo a chave a vocês em nome de Deus, né? E este início de dias melhores, e desde que essa chave foi passada, as oportunidades educacionais, políticas e econômicas para as mulheres começaram gradualmente a crescer pelo mundo. Essa nova organização da Igreja para Mulheres, que é a que a nossa amada Sociedade Socorro, né? Era diferente das sociedades femininas da época, por ter sido estabelecida por um profeta, que agiu com autoridade do sacerdócio para conceder autoridade e responsabilidades sagradas e posições oficiais das mulheres dentro da estrutura da igreja e não fora dela, né? Que aí se passou a criar uma importância enorme das mulheres dentro da igreja. Aí, e aqui, ó, desde os dias do profeta Joseph Smith até hoje, a restauração contínua de todas as coisas trouxe o entendimento à necessidade da autoridade e do poder do sacerdócio, para ajudar tanto homens quanto as mulheres a cumprir suas responsabilidades divinamente, né, atribuídas. Foi ensinado que recentemente que as mulheres designadas por um portador do sacerdócio que possuía chaves atuam com autoridade do sacerdócio em seu chamado. E em outubro de 2019, né, há um ano atrás, o presidente Russell M. Nelson ensinou que as mulheres que recebem a investidura no templo têm o poder do sacerdócio em sua vida e em seu lar, à medida que elas guardem os convênios, né,
E ele explicou que os céus estão abertos tanto para as mulheres quanto para os homens que portam o sacerdócio. E ele incentivou cada irmã a invocar o poder do Salvador a fim de ajudar a sua família e aquelas pessoas que elas amam, né? Então, o que significa para vocês e para mim? Como o fato de entender sobre a autoridade e o poder do sacerdote muda a nossa vida? Um dos segredos é entender que quando as mulheres e os homens trabalham juntos, realizam muito mais do que trabalhando separadamente, né? Nossos papéis são complementares, em vez de ser competitivos, né? Não podemos também querer competir com os homens, né? Nós temos que, no caso, andar lado a lado, né? Um complementa o outro, né? Nossos papéis são complementares em vez de competitivos, apesar de mulheres não serem ordenadas a um ofício no sacerdócio. Como ressaltado anteriormente, elas são abençoadas com o poder do sacerdócio à medida que guardam seus convênios e atuam com a autoridade do sacerdócio quando são designadas para um chamado. Aí ela cita aqui um dia que ela teve, maravilhoso, que ela teve com o presidente Russell M. Nelson, e que ele fala sobre as mulheres nesse encontro, né? E ele cita um dos aspectos mais importantes que me recordo quando venho ao local, que no caso esse encontro foi esse encontro foi lá em Pensilvânia, né? Um local próximo onde o sacerdócio arônico foi restaurado nos últimos dias, né? No caso, na casa que era na casa, na casa de Josbe e Emma, né? E aqui ele fala assim, ó. Quando Josbe começou a traduzir o livro de Mormon, quem estava escrevendo? Bem, ele escreveu um pouco, mas não muito. Emma ajudou, a esposa ajudou ele, né? Então penso que Josbe, quando foi ao bosque orar perto de sua casa em Palmyra, em Nova York, para onde ele foi? Ele foi ao bosque sagrado. Por que ele foi para aquele lugar? Porque a mãe dele costumava ir lá para orar, né? Então, essas foram apenas duas das mulheres que tiveram papéis essenciais na restauração do sacerdócio e na restauração da igreja. Sem dúvida, poderíamos dizer que as esposas são tão importantes hoje quanto eram na época, e certamente são. Então, ele valoriza bastante nós mulheres, né, o presidente. Tal como Emma, Lucy e Joseph, somos mais eficientes quando estamos dispostos a aprender um com o outro e quando estamos unidos com o objetivo de tornarmos discípulos de Jesus Cristo e ajudar outras pessoas a trilhar esse caminho, né? Aqui, a união é fundamental para a obra divina, que temos o privilégio e o chamado de realizar. Porém, ela não acontece de uma hora para outra. É necessário esforço e tempo para realmente nos aconselhar, para ouvir uns aos outros, entender o ponto de vista do outro e compartilhar experiências. Mas esse processo resulta em mais decisões inspiradas. Quer tenhamos responsabilidade em sua casa ou na igreja, a maneira mais eficiente de atingirmos nosso potencial divino é trabalhar junto, abençoados pelo poder e pela autoridade do sacerdócio, em nossos papéis diferentes, mas também que são complementares, né? Então, ela continua o discurso falando, né, sobre a parceria até nos dias de hoje. Então, cita um casal, Alison e Joe, que tinham uma parceria que era singular. Eles participavam, né, de corridas, que é aquelas corridas que eram duas pessoas numa bicicleta só.
Então, para competir com êxito nesse tipo de veículo, ambos corredores precisam estar em sincronia, precisam se inclinar na mesma direção ao mesmo tempo. Um não pode controlar o outro, entretanto, eles precisam se comunicar de forma clara e cada um tem que fazer a sua parte. E aqui Alisson explicou. No começo, a pessoa que ficava na posição de capitã, que no caso seria na frente, dizia levantar quando precisava levantar e frear quando precisava frear, parar de pedalar, né, no caso. Então, depois de um tempo, a pessoa no banco de trás aprendia a prever quando o capitão estava prestes a se levantar ou a frear, sem que isso precisava ser dito. Eles começavam a fazer as atividades juntos, que começou a desenvolver já um sincronismo só de pensamento, que um já sabia a hora que o outro ia parar, que ia levantar, então ele já criou ali um elo, né? E aqui ele cita também que Joe e Alice não eram unidos apenas somente quando pedalavam, mas eram unidos em seu casamento. Então, eles desejavam a felicidade do outro mais do que a própria, procuravam pelo que era bom um no outro e se empenhavam para vencer o que não era tão bom no outro ou em si mesmos. Eles revezavam a liderança e revezavam contribuindo mais quando seu parceiro estava ficando cansado. Um ajudava o outro, né? Eles valorizavam as contribuições um do outro e encontravam melhores respostas para seus desafios, quando uniam seus talentos e seus recursos. Eles estavam verdadeiramente ligados um ao outro por meio do amor cristão. Estar em maior sintonia com o padrão divino de trabalhar juntos em união é decisivo nessa época em que a visão eu primeiro nos cerca. As mulheres realmente possuem dons divinos e distintos e recebem responsabilidades singulares, os quais não são mais ou menos importantes que os dons e as responsabilidades dos homens, né? Todos foram criados e são necessários para realizar o plano divino do Pai Celestial, de dar a cada um de seus filhos a melhor oportunidade para atingir o seu potencial divino. Nesta época, precisamos de mulheres que tenham a coragem e a visão de nossa mãe Eva para se unir aos irmãos e trazer almas a Cristo. Os homens precisam se tornar verdadeiros parceiros, em vez de presumirem que são os únicos responsáveis ou se comportarem como parceiros de faz de conta, enquanto as mulheres realizam a grande parte do trabalho. As mulheres precisam estar dispostas a dar um passo adiante e ocupar o seu lugar de direito, tão necessário como as parceiras, em vez de pensarem que precisam fazer isso sozinhas ou esperarem que eles digam o que fazer. Enxergar as mulheres como participantes essenciais não se trata de igualdade, mas se trata de entender a verdade doutrinária. Em vez de criar um programa para realizar isso, podemos nos empenhar ativamente para valorizar as mulheres como Deus as valoriza, como parceiras fundamentais no trabalho, na salvação e na exaltação. Estamos prontos? Vamos nos esforçar para vencer os preconceitos culturais e, em vez disso, aceitar os padrões e as práticas divinas com base em doutrinas fundamentais? O presidente Russell M. Nelson nos convida a realizarmos lado a lado esse trabalho sagrado, para ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Ao fazermos isso, aprenderemos a valorizar as contribuições de cada pessoa e a cumpriremos melhor o nosso papel divino. Sentiremos mais alegria do que nós jamais sentimos. Então, que cada um de nós escolha unir-se de maneira inspirada do Senhor para ajudar sua obra e ir adiante. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E eu sou muito grata em ser mulher, em fazer parte
da Sociedade Socorro, em fazer parte desse evangelho. E essa é a mensagem que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.